Sabia que existe um trio de empresários nacionais que são donos de empresas como a cervejaria Ambev, o Burger King, a Heinz, a Kraft e outros empreendimentos pelo mundo? Eu estou falando do maior bilionário brasileiro, o Jorge Paulo Lemann, e os seus dois sócios, Marcel Telles e Beto Sicupira. Juntos, eles têm um patrimônio de mais de 55 bilhões de dólares. Mas o que eles têm de mais valioso mesmo, muito mais do que seu dinheiro, é uma fantástica história de vida que você vai conhecer nesse capítulo do Resumo Cast que está apenas começando. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. O que me chamava a atenção é, essa aqui é uma cultura forte, consistente e coerente e que está ganhando o mundo. Simplesmente não tem outra cultura no Brasil assim. Então foi por isso que em 2007 eu falei com eles pela primeira vez sobre a possibilidade de fazer um livro, coisa que eles rechaçaram de largada, porque além de tudo eles são pessoas super discretas, não gostam de aparecer nem nada, então achavam a ideia do livro bizarra. E aí eu fiquei 4 anos insistindo, não consegui convencê-los e resolvi pedir demissão da revista e fazer o livro por minha conta e risco. Essa é a autora do livro de hoje, a Cristiane Correia. Ela é jornalista, trabalhou 12 anos na revista Exame e há 7 anos se dedica a escrever livros de negócios. O livro Sonho Grande foi escrito em 2013 e ela me contou que as pessoas acharam que ela era louca por largar tudo para escrever um livro de negócios, pois ninguém no Brasil lê livros de negócios. Ainda bem essas pessoas estavam erradas, porque esse livro já vendeu mais de 400 mil exemplares, não só no Brasil, mas China, Taiwan, Coreia, Vietnã, Estados Unidos e Portugal. É um livro que conta a melhor história de empreendedorismo do capitalismo brasileiro e que é uma história que ganhou o mundo todo. Então é um grande orgulho para mim ter contado essa história. Cristiane, o que foi que te atraiu nos negócios do Jorge Paulo Lemann e dos sócios dele? Por que dentre tantas outras histórias, você escolheu contar a história deles? Eu trabalhava com jornalismo de negócios desde 99, né? Então, quando eu comecei, coincidentemente, muitas das matérias que eu fazia eram sobre empresas controladas por ele, principalmente a Ambev, na época, né? E eu via que essa filosofia deles, que não é uma filosofia para todo mundo, que não é uma filosofia que eu digo, não é a melhor do mundo, mas ela dá resultado financeiro, essa era uma filosofia diferente nas empresas brasileiras. E uma grande diferença é o seguinte, é o tal do walk the talk, sabe? O que eles pregam é o que eles fazem. Não é que seja exatamente popular, né? Tem muita gente que acha bizarro, assim, você ser tão competitivo, você ter que trabalhar tanto. Tem gente que não curte isso, ótimo, mas eles têm esse discurso e eles agem dessa forma. Então, eles pregam a simplicidade e eles são pessoas simples. Eles pregam a dedicação ao trabalho e todo mundo na empresa tem que trabalhar pra caramba. Eles pregam a meritocracia e, de fato, os melhores são promovidos. Então, essa coerência entre discurso e prática era uma coisa que me chamava a atenção. De novo, estou falando, não é que é o único modelo de gestão do mundo, nem é o melhor, nem nada. Mas ele tem uma coerência e ele tem uma consistência. Também vejo muitas empresas que cada hora são um bicho diferente, dependendo de quem está à frente da companhia. Então, se tem um presidente que gosta de determinada coisa, a empresa vai ter uma cara. Se tem um presidente que é de outro estilo, a empresa tem outra cara. As empresas deles têm sempre a mesma cara. É como se fosse uma lavagem cerebral que todo mundo ali acredita na mesma coisa, entendeu? Então, essa coerência e essa consistência eram muito impressionantes. E aí, com o passar do tempo, a Ambev começou a fazer várias aquisições, primeiro na América Latina, depois fez esse movimento com a Interbrew na Bélgica, formando a Ambev. Então, assim, esse movimento de expansão internacional, em que a cultura que ia para fora era a cultura brasileira, também é uma raridade, porque, em geral, empresa brasileira que se junta com empresa estrangeira, a cultura que prevalece é a estrangeira. E no modelo deles foi diferente.
Imagine que você está no ano de 1971, em plena ditadura militar no Brasil. Você, um jovem surfista de 31 anos, praticante de tênis, que estudou em uma das mais tradicionais escolas de ensino superior do mundo, Harvard. Aí você chega de volta ao Rio de Janeiro cheio de ideias e conceitos super inovadores para a época e depois de passar por diferentes empregos, nasce em você o sonho de entrar para o mercado de ações. Mas, é claro, existem inúmeras dificuldades para empreender. Primeiro, a Bolsa de Valores carioca e paulista não tinham muita representatividade na época e viviam um período onde os preços dos títulos estavam altíssimos. Segundo, já não era a sua primeira tentativa. Você tinha acabado de falir pela segunda vez, mas nunca pôde exercer sua visão administrativa. Dessa vez seria diferente. Você decidiu que deveria ter sócios com uma visão ampla e uma vontade imensa. O surfista da história é Jorge Paulo Lema. E em 1972, ele contratou um office boy e chamou um amigo de pesca para trabalhar com ele. Estava começando uma das mais fascinantes sagas do capitalismo brasileiro. Era o surgimento do Banco Garantia, que nasceu com uma obsessão de Jorge Paulo Lema em implementar um novo sistema de gestão, extremamente inovador para a época. E por que deu tão certo esse modelo deles, né? Porque eles trouxeram elementos que eram pouco conhecidos no Brasil, como a história da meritocracia, que hoje em dia todo mundo fala, mas nos anos 70 era como pregar no deserto, né? Meritocracia, gente, é o seguinte, é você dar oportunidade para as melhores pessoas, tão simples quanto isso. Quem entrega resultado tem todas as possibilidades de ascensão. Quem não entrega, vai embora, né? Isso ainda não é a coisa mais comum nas empresas brasileiras e 40, 50 anos atrás, menos ainda. Então, a meritocracia, a história de você sempre trazer gente boa, de você controlar custos obsessivamente, tudo isso é um modelo que eles foram aperfeiçoando ao longo das décadas e um modelo que eles repetem em todas as empresas em que investem. Então, não é que eles fazem o melhor hambúrguer do mundo no Burger King, ou a melhor cerveja do mundo na Bembev, ou o melhor ketchup do mundo na Heinz. O que eles têm é um modelo de negócios que até hoje, pelo menos, se mostrou vencedor. A sociedade foi essencial para o sucesso que tiveram. Por isso, desde o início, logo quando voltou de Harvard, Jorge Paulo Lema tinha a visão que precisava de pessoas certas na sua equipe. Ele procurava jovens para ingressar na sua startup bancária que cumprissem o seguinte pré-requisito: PSD, ou do inglês Poor, Smart and Deep Desire to Get Rich. Pobres, inteligentes e com um desejo profundo de enriquecer. Equipe é tudo. É a equipe o único ativo que pode garantir o diferencial competitivo do seu negócio. É o seu time que pode elevar ou destruir a ideia que tem. Os personagens desta história possuem total confiança entre si e cada um sabe exatamente o papel que tem nos diferentes negócios em sociedade. Eles não procuram por culpados, mas por oportunidades e por quem pode entregar mais. Esse é um dos segredos chaves do sucesso desses empresários, porque, como diz Jorge Paulo, nosso investimento vale mais como bloco do que picotado. E para ter gente boa junto com você no mesmo barco, o líder deve recrutar gente melhor que ele. É muito raro você ter sociedades tão longevas quanto a que eles têm. Vai completar quase 50 anos daqui a pouco. Sociedades que já enfrentaram momentos muito difíceis, como a venda do Banco Garantia nos anos 90, que na época que foi vendido, era o maior negócio deles. Eu, na minha experiência como jornalista, Maisami, cansei de ver casos de empresas que se destruíam por brigas de sócio, porque o sócio não se entende. Esses três conseguiram estabelecer uma dinâmica em que há um respeito muito grande sobre a área de atuação de cada um, de maneira em que eles se complementem. Mesmo em momentos difíceis, como a história da venda do Garantia, não aconteceu alguma coisa de, um ficar mostrando para o outro, poxa, eu te falei, ou procurando um bode expiatório. Não, os três se juntam, analisam o que fizeram de errado e
partem para outra, entendeu? Em vez de ficar chorando o leite derramado ou de ficar apontando culpados, né? Que é uma coisa muito comum em sociedade. Se a gente fizer um exercício assim de sociedades longevas assim, é raro você encontrar uma. Talvez uma que seja bastante longeva é a do Warren Buffett com o sócio dele lá na Berkshire Hathaway, que, sei lá, são sócios também há 60, 70 anos, nem sei quantos anos, e que tem também esse modelo de assim, olha, cada um tem sua área de atuação, a gente se respeita e cada um tem a sua independência, e eles se complementam. Eu acho que numa sociedade o importante é você encontrar gente que, acredite nas mesmas coisas que você, tem que ter os mesmos valores. Isso não é blá, blá, blá. Isso é importante. Então, se um acredita que é bom ser pequeno e o outro acredita que é bom ser grande, teremos um problema. Todo mundo tem que acreditar na mesma coisa. Agora, de resto, eles têm que se complementar, tem que ter habilidades diferentes e um sócio tem que respeitar as decisões do outro. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Olá, eu sou o Luiz Paulo Romano, do Rio de Janeiro, e tenho uma consultoria de gestão de inovação tecnológica. O livro Sonho Grande me impactou tanto que ele virou meu livro de cabeceira. O livro passa várias sacadas, como a fórmula de gestão, a implantação da cultura, mas principalmente os detalhes de como as negociações eram realizadas. Como exemplo, tem o caso da cervejaria colombiana Bavária, que parte do pagamento futuro seria realizado com o próprio caixa gerado pela empresa, assumindo basicamente o risco. Obrigado pela oportunidade, sucesso. Missão dada é missão cumprida. Esse é um dos lemas que permeiam ainda hoje todas as empresas que o trio comandou. Essa foi uma das principais lições que Jorge Paulo trouxe em sua bagagem quando voltou para o Brasil. Bom, a meritocracia, ela funciona se você tiver duas coisas: gente boa e crescimento. Eu sei que todo mundo fala que gente é importante, gente é fundamental. Esse é um belo de um discurso. Mas na prática, a maioria das empresas não faz assim. Então, quantas empresas contratam gente ou promovem gente por critérios como tempo de casa, ou idade, ou se é amigo do chefe, se é parente de não sei quem. Isso tudo é anti-meritocracia. Então, nas empresas do trio, por exemplo, os filhos deles não trabalham, não podem trabalhar lá. As mulheres não podem trabalhar lá. Se um casal for formado numa das empresas, por exemplo, alguém começa a namorar com outro e se casa, um dos dois tem que sair, para não correr o risco de, alguém ser beneficiado porque é casado com alguém. Então, você tem que ter regras para garantir que todo mundo tenha um tratamento equânime, né? E isso precisa ser medido de forma objetiva. Então, por isso, as metas são fundamentais. É importante que cada funcionário tenha metas. E meta, como eu falo no Sonho Grande, e como eu falo também no Vicente Falcone, o que importa é resultado, porque o Falcone ajudou muito o trio a formular essa questão de metas, é o seguinte: meta tem que ser um negócio difícil, mas não impossível. Então, tem que ser alguma coisa que estimule a pessoa, puxa a corda, traga para frente, mas se for também inalcançável, ninguém se estimula. A pessoa, ao contrário, vai ficar desestimulada porque nunca vai alcançar aquilo. Todo mundo tem que ter meta objetiva. As pessoas têm que ser avaliadas por critérios objetivos. Elas não podem ser avaliadas por critérios subjetivos, tipo assim, fulano é muito legal, ele é simpático com a equipe. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. Então, assim, todo mundo, quando começa um trabalho, começa um ano, tem que saber o que a empresa espera dele. A meta, gente, eu já vi muita gente falando que meta é um negócio que engessa, meta não dá espaço para criatividade. Eu discordo radicalmente. Eu acho que meta é o que mostra para todo mundo que está naquela empresa qual é a direção em que todo mundo deve remar. Se você tem uma meta, você sabe exatamente o que a empresa espera de você. Então, você sabe exatamente para onde tem que ir. Então, tudo aquilo que a empresa espera, você faz. Depois você tem lá 5% do seu tempo tá sobrando para inventar moda. Legal, vai criar coisas novas. Mas o que a empresa espera de você é o que está naquela meta. Muitas vezes eu vejo empresas que,
às vezes elas se dizem meritocráticas, né? Mas estabelecem metas às vezes muito fáceis, ou estabelecem metas, o ano já está correndo, né? Por exemplo, agora, estamos em 2018. Em vez da empresa ter estabelecido metas para os funcionários já a partir de janeiro, estabelece no meio do ano, sabe? Aí não dá, aí não é meta, aí é um teatro da meritocracia, entendeu? Você ter gente boa, ter metas agressivas e claras com avaliação subjetiva, e a empresa precisa crescer. Porque gente boa quer empresa que cresce, quer oportunidades de ascensão, quer novos desafios. Então, precisa ter um ambiente que estimule o crescimento, né? Várias vezes nas empresas deles, essa coisa de ter gente boa, pronta para assumir novos desafios, foi o que realmente motivou saltos de crescimento. Por exemplo, na década de 2000, quando eles se juntaram com a Embev, né, que comprou a Ambev, um dos motores desse movimento foi que eles estavam com muita gente boa, pronta, sabe, já no banco de reserva, pedindo para entrar no jogo, pedindo para ter desafios maiores, e não tinha espaço para essas pessoas. Com o negócio com a Embev, muda tudo, porque aí já vira uma cervejaria global. Então, o que tem de brasileiro hoje, fora do Brasil, trabalhando em todas as operações deles no mundo, é uma loucura, são centenas. Então, esse movimento até da fusão, foi em grande medida motivado porque eles tinham gente boa demais, e gente boa quer espaço para crescer. Pesquisas apontam que 56% das pessoas se motivam mais com aspectos intangíveis do que propriamente o dinheiro em si. A forma que eles tinham para avaliar quem havia entregue ou não os resultados esperados foi aprendida com ninguém mais, ninguém menos do que o CEO do século XX, Jack Welch, que esteve à frente da GE por 2 décadas. Essa fórmula ficou conhecida como 20-70-10. Ela consiste em dividir a equipe em 3 faixas, onde os 20 melhores deveriam ser recompensados de maneira extraordinária, com bônus agressivos, os 70% medianos deveriam ser mantidos e os 10% que não atingissem o mínimo deveriam ser demitidos, para ceder espaço para os novos jovens PSDs. A estratégia que garantia o desenvolvimento contínuo nas lojas americanas era a obsessão por identificar novas oportunidades e sempre cortar os custos desnecessários que somente serviam para encarecer os processos. Com a mentalidade e o jargão de Beto que sempre ressoava: custo é igual unha, tem que cortar sempre. Assim, eles são muito conhecidos pela história do controle obsessivo de custos, né? Muita gente acha que às vezes é até exagerado, né? Eu acho que às vezes eles exageram mesmo na questão de pressionar fornecedor. Já ouvi fornecedor de lojas americanas, por exemplo, me falando que demora 10 meses para receber pagamento, alguma coisa assim. Mas eu acho que, então assim, às vezes eu acho que há distorções, mas eu acho que a preocupação que eles têm com o custo é um negócio sensacional e que todas as empresas deveriam ter. Em geral, as empresas têm preocupação com o custo só quando as coisas vão mal. Quando as coisas vão bem, relaxa e solta o cinto, sabe? É que nem gente que faz dieta de segunda a sexta e chega no final de semana e acha: ah, não, eu mereço, vou comer um chocolatinho porque é fim de semana. Cara, então todo o esforço que você fez durante a semana vai ser jogado no ralo, né? Eu vejo muita empresa fazendo esses movimentos assim que parecem eletrocardiograma, sabe? Que uma hora você aperta tudo, outra hora você solta tudo. Não pode ser. Tem que ser uma coisa sistemática e que as pessoas entendam que às vezes você simplesmente joga dinheiro fora, entendeu? Então, eles controlam até, sei lá, na hora de imprimir, usar papel na impressora, eles imprimem dos 2 lados, né? A primeira vez que eu vi essa história, eu já vi jornalistas estrangeiros, por exemplo, me perguntando isso. Eles falam assim: poxa, mas por que tem que imprimir dos 2 lados? É um absurdo. Eu falo: mas olha só, se você não imprimir dos 2 lados, significa que você está jogando, na prática, né, metade do papel fora. Você compra papel e metade você está jogando fora, né? Mas as pessoas acham isso bizarro. Só que não é.
a gente normalmente se preocupa com a entrada de dinheiro e fica gastando um tempão pensando como gerar receita e tal. E ninguém se preocupa em tapar buraco da saída. Porque é chato, é que nem o cara que é goleiro, né? Todo mundo quer marcar gol, ninguém quer ser goleiro. Só que, cara, o goleiro é importante. E o goleiro, nesse caso, é não deixar o dinheiro escorrer pelo ralo. Então, acho que o livro tem vários exemplos de como você pode ser mais efetivo em relação a isso. Porque senão, cara, é enxugar gelo. Você vai ganhar um bocado de dinheiro e depois vai tudo pelo ralo. Pô, que graça tem, né? E outra, você sendo consciente em relação aos gastos, você vai poder remunerar melhor suas pessoas, porque você vai poder dar uma remuneração variável mais agressiva, entendeu? E tudo isso se retroalimenta. E, enfim, então eu acho que essa questão da preocupação com o custo é fundamental. E essa história de gente, que todo mundo fala que a gente é importante, não sei o quê, só que é difícil ver uma empresa como eles fazem, onde, por exemplo, o presidente da empresa, os principais executivos vão em faculdade, vão em universidade dentro e fora do Brasil para ir dar palestra para universitário para tentar recrutar as pessoas, né? Na maioria das empresas, recrutar gente boa é obrigação só do RH. Nas empresas deles, não. É obrigação de todo mundo. Você só pode ser promovido se você tiver alguém tão bom quanto você ou melhor do que você para colocar no teu lugar. E isso muda toda a lógica. Porque uma coisa que é muito comum é um chefe numa empresa tradicional querer contratar gente pior do que ele para nem ameaçar o seu próprio cargo. Quantas vezes a gente já viu isso? Entendeu? Então, esse tipo de coisa não tem muito espaço nas empresas deles. Então, acho que esses dois aspectos de como trazer gente boa e manter essas pessoas, manter essas pessoas motivadas, remunerando da forma certa, dando desafios para crescer o tempo todo, e como controlar custo para você não jogar fora toda a energia que você teve para ganhar o dinheiro, isso é um negócio que eu acho que vale para empresas de qualquer tamanho. Não precisa ser só uma empresa grande. Pô, se você tem uma padaria com 1 funcionário ou 2 funcionários, é coisa que dá para aplicar. Jim Collins é um renomado autor de grandes best-sellers de negócio. Ele escreveu o prefácio deste livro e explica que uma estratégia essencial observada em grandes empresas é a criação de uma cultura forte. Ele conta que todos os seus anos de estudo e pesquisa simplesmente se personificam na maneira como o trio construiu todo o seu legado. E isso é o que faz uma empresa ser capaz de se perpetuar além dos limites de expansão e vida do seu líder. E quais eram os pilares da cultura deles? Meritocracia, controle de custos e trabalho duro. Tá, mas afinal, o que é cultura? Cultura é um conjunto de hábitos, crenças, valores, atitudes e expectativas que existe na sua empresa. A filosofia do trio, na verdade, são coisas que eles viram em outras empresas e trouxeram para a sua própria cultura, né? Ninguém criou nada. Meritocracia, por exemplo, é um negócio que eles aprenderam muito com o banco de investimentos americano Goldman Sachs, que funciona assim. Nessa história de formar gente boa, eles foram muito inspirados pela GE, que hoje em dia não vive uma boa fase, mas durante décadas foi tida como uma empresa que foi uma grande formadora de gente boa. Tanto que agora, pela primeira vez, em mais de 100 anos da empresa, que eles têm um presidente que não foi um presidente formado internamente, foi um presidente recrutado de fora. Mas antes disso, todos os presidentes que a companhia teve foram formados internamente. A GE tinha um centro de treinamento chamado Crotonville, num local chamado Crotonville, nos Estados Unidos, que era tido como a maior escola de formação de executivos assim, do mundo, a melhor universidade corporativa do mundo, né? Eu cheguei a visitar esse lugar há uns 10 anos para fazer uma matéria quando eu ainda estava na Exame, e assim, a preocupação que eles tinham com formação de gente boa era brutal. Esse tipo de coisa é quase ingrato, né? Porque você tá fazendo bem, mas se você dá uma descuidada, tudo se perde, né? Então, essa coisa da disciplina é muito importante. Você não descuidar nunca, que tem tudo a ver com a história do sonho grande, gente. O sonho grande, para quem não conhece o que significa essa expressão, ela vem de uma frase que o Jorge Paulo repete desde sempre, que é que sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande.
E essa expressão, ela mostra toda a inquietação que eles têm o tempo todo. Pô, para quem trabalha nas empresas deles, não tem resultado que eles falam assim, pô, agora tá bom, vamos relaxar. Não tem essa de relaxar. Se você atingir uma meta, a barra sobe. Aí você atinge outra meta, a barra vai subir mais ainda. Então você tem que ter muita disciplina, porque é um modelo cansativo, né? Nunca tá bom. Nunca tá bom. Sempre dá para fazer melhor, sempre dá para fazer com menos. Sonho Grande foi o primeiro livro onde você foi a fundo aí numa saga, numa história de grande sucesso do empreendedorismo brasileiro. Mas depois dele, você escreveu um livro sobre o Abílio Diniz e recentemente outro sobre Vicente Falcone, que também contam grandes histórias. Você deve ter notado alguma semelhança entre essas histórias. Fala pra gente, então, o que te chamou a atenção durante a pesquisa e enquanto você estava escrevendo esses 3 livros. Olha, eu acho que uma coisa que nos 3 livros fica muito nítido é visão de longo prazo, que é uma coisa que eu vejo hoje em dia, muito empreendedor achando que, sei lá, vai dar tudo certo rapidinho e que vai ser fácil, né? Isso aí é um equívoco completo, porque essas histórias todas que eu conto são histórias que levaram décadas para acontecer, exigiram esforços hercúleos, provavelmente essas pessoas trabalhavam mais que seus funcionários. Hoje em dia, o lance do empreendedorismo, às vezes eu acho que tá muito cor-de-rosa, as pessoas achando que é uma coisa fácil. Não é, gente. É super difícil, exige muita renúncia de vida pessoal. Quando me perguntam, por exemplo, eles conseguiram equilibrar a vida pessoal e profissional? Mas é óbvio que não, né? Óbvio que não. Do mesmo jeito que você acha que um campeão olímpico tem equilíbrio de vida pessoal e profissional? Impossível. Você acha que o Federer tem uma vida pessoal e profissional equilibrada? Não, né? A pessoa, para ter um desempenho extraordinário, ela tem que ter uma dedicação extraordinária. Então, assim, esses caras tiveram sempre uma dedicação extraordinária, visão de longo prazo e disciplina, tá? E sem disciplina eu aprendi que não acontece nada. Eles são todos tão disciplinados que nem engordar eles engordam, sabe? É gente que tem o mesmo peso. Então, assim, a coisa da disciplina, que é um troço chato, a gente não gosta, não sei o quê, pô, é fundamental. Então eu diria que visão de longo prazo, de disciplina, essa dedicação absurda, esse negócio de você acreditar que é possível, todos eles têm isso. Você acha que essas pessoas têm uma obsessão por dinheiro? Qual é o papel que o retorno financeiro tem na lógica, na equação deles? Acho que o dinheiro para eles é uma mera consequência, não é o objetivo em si. É um bom ponto esse que você está tocando, porque eu também vejo gente que fala que vai ser empreendedor hoje em dia, né? Fala assim, não, eu vou ser empreendedor porque eu quero ser rico. Acho a motivação errada. Você tem que empreender porque você tem uma ideia que você julga tão boa e aquilo, assim, é como se fosse a tua missão de vida colocar aquilo para funcionar. Não é para ficar rico. Ficar rico deve ser uma consequência se tudo der certo. Porque, cara, se a tua motivação é essa, vai ser complicado, porque você não vai ficar rico amanhã, entendeu? Antes de ficar rico, você vai gramar pra caramba. Então, você tem que ter uma convicção de que aquilo é a tua missão. É simplesmente isso. Pô, eu tenho uma ideia, eu quero fazer uma coisa que ninguém nunca fez. E você tem que se motivar com isso, não é com o dinheiro. O dinheiro vai ser consequência. E você quer saber, por exemplo, se você olhar o Jorge Paulo, o Marcelo Beto, são pessoas tão simples que, honestamente, todo o dinheiro que eles têm, você acha que eles ficam andando de, sei lá, de Jaguar por aí? Não é nada disso, né? Não estão nem aí para ficar com ostentação. Então, é óbvio que não é o dinheiro. Eu acho que tem uma vaidade quase intelectual, que é de mostrar que, a gente é capaz de fazer coisas extraordinárias, entendeu? O dinheiro, eu acho que deveria, no caso deles, certamente, é só uma consequência, e no caso de quem quer empreender, realmente não pode ser a principal motivação. Sonhos grandes envolvem grandes decisões. Empreendedores de sucesso tomam decisões.
Por outro lado, quem analisa casos de fracasso e situações que não deram muito certo vai conseguir identificar uma falta da equipe ou do empreendedor de capacidade de tomar boas decisões. Estamos decidindo a todo momento, você está decidindo escutar esse podcast. Mesmo que não tomemos nenhuma decisão, isso já é uma decisão. Mas como aperfeiçoar o seu processo de tomada de decisões? Pois é, ao contrário do que a gente gosta de imaginar, decisões não são coisas 100% racionais, né? Tomar uma decisão não é um ato 100% racional que você faz uma lista de prós e contras e que você chega rapidamente a uma conclusão do que deve ser feito. Infelizmente, decisão não é assim. Tem vários aspectos emocionais que entram aí na equação. Muitas vezes aspectos que a gente não consegue nem, verbalizar direito, sabe? Então, o que eu vejo acontecendo? Que às vezes tem gente que não toma decisão porque não quer reconhecer um erro. Por exemplo, fez um investimento que estava errado. Em vez de dar logo um stop loss naquilo e vamos parar com isso, não, a pessoa vai levando, até que aquele buraco vai se abrindo de uma maneira que depois não tem como tapar, porque a pessoa não quer reconhecer que foi um erro. Ou ela está tão apegada ao negócio que ela não quer desapegar, entendeu? E não pode ser isso, é um negócio, gente, é apenas um negócio. De novo, eu vou voltar ao exemplo da venda do Banco Garantia nos anos 90. Quando o Marcel, Jorge Paulo e Beto venderam o banco nos anos 90, o banco era maior do que era a cervejaria e eram lojas americanas, que eram os outros negócios que eles tinham. Eles tiveram que vender o banco porque o banco tinha enfrentado uma super crise, teve um problema de imagem seríssimo e realmente não tinha mais como continuar com eles. Mas aquele era um negócio na época que eles achavam que ia prosperar, era um negócio para se perpetuar, era aquilo, entendeu? A cervejaria e o varejo eram secundários. Bom, uma vez que eles viram que não tinha alternativa, vamos vender o banco, venderam o banco e acabou. Não tem essa de, vou fazer um segundo banco. Não, cara, deu errado isso aqui, vamos focar na cervejaria e focar no varejo. E sabe o que aconteceu? Eles venderam o banco num ano, no ano seguinte a Brahma estava comprando a Antártica e formando a Ambev. É tipo, vamos tomar outro caminho. Aquele lá não funcionou. Então, eu vejo às vezes empreendedores que ficam... Parece que eles querem provar para alguém que aquela ideia era boa e que em algum momento vai haver uma reviravolta e vai se provar tão genial. Pô, eu acho que tem que dar um stop loss, entendeu? As pessoas têm essa dificuldade de dar um stop loss, ou elas ficam pensando assim, mas eu vou ter que demitir gente que está comigo há muito tempo. Só que às vezes se você não toma uma decisão dura como essa, em vez de demitir 10 hoje, você vai ter que demitir 20 amanhã. Eu concordo com você nessa história de que as pessoas às vezes têm essa dificuldade, só que tem que tomar decisão, cara. Empreendedor é um cara que tem que colocar o dele na reta, não tem outra expressão, entendeu? E colocar na reta significa tomar decisões difíceis também. Fala como é que foi a sua conversa, a sua entrevista com Warren Buffett. Então, no processo de escrever O Sonho Grande, eu tive a oportunidade de falar com o Warren Buffett, que é o terceiro homem mais rico do mundo, né? E nenhum jornalista brasileiro nunca tinha falado com ele. Fiquei muito impressionada com a simplicidade dele. O cara marca uma entrevista num sábado, eu chego no escritório, ele mesmo que abre a porta, não tem, nenhuma firula, não tem secretário, não tem nada, conversou comigo 1 hora e... Na época, ele ainda nem era sócio do Jorge Paulo e dos outros dois, né? Eles ficariam sócios depois com a compra da Heinz, mas ele já era amigo do Jorge Paulo. E a simplicidade dele, assim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção e eu acho que é muito alinhada com o estilo do Jorge Paulo, deu para entender melhor porque que eles são amigos, né? Porque tem uma coisa de simplicidade, de pensar que, as empresas são mais importantes que eles, né? E tudo mais. E uma outra coisa que ele fez que me chamou muito a atenção é que ele fez perguntas. Ele fez perguntas sobre o Brasil, ele estava genuinamente interessado. Quer dizer, é um homem que já na época estava com 82 anos e super rico, mas que queria saber do Brasil, queria aprender coisas novas. Eu acho que essa inquietação de sempre aprender coisas novas
também é uma coisa que eu vejo no Jorge Paulo, no Marcel e no Beto e no Abílio. Embora estejam aí entre os homens mais ricos do Brasil, já tenham o Abílio já tem mais de 80, o Jorge Paulo vai fazer 80 ano que vem, eles estão sempre tentando aprender coisas novas, sabe? Eu gosto de gente que acha que não tem todas as respostas. Esses caras, eles têm certeza que eles não têm todas as respostas, mas eles sabem fazer as perguntas certas. E isso faz uma grande diferença. Para empreendedores verdadeiros, o importante não é aparecer. O importante é deixar um legado e simplesmente inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Assim como a Cristiane Correia, o Resumo Cast é um canal que se orgulha de ter a oportunidade de amplificar mensagens tão poderosas como a desse trio. E o comprometimento do Resumo Cast é com você e com os milhares de empreendedores ou pessoas que querem empreender, que lutam diariamente as suas batalhas, aquela batalha interna que busca constantemente o autodesenvolvimento e a batalha externa contra os desafios do mundo. Os grandes exemplos e histórias de sucesso acionam um gatilho interno em todos os seres humanos desde os primórdios das nossas existências. Por algum motivo, somos instintivamente atraídos por narrativas de grandes desafios, grandes conquistas, grandes descobertas e grandes impérios. Saber que alguém foi lá e conseguiu nos dá ânimo para a batalha, nos dá energia para acordar com o sol e agradecer por estar apenas nascendo mais um dia cheio de oportunidades. Em nome de toda a audiência do Resumo Cast e os valentes empreendedores brasileiros que lutam para construir o seu verdadeiro valor e construir uma grande nação, eu agradeço a Jorge Paulo Lemann, Marcel e Beto pelas suas histórias inspiradoras de vida e agradeço a Cristiane Correia pelo seu magnífico dom de ter contado tão bem essas histórias. E o Resumo Cast vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos que contribuíram para esse episódio. Um especial agradecimento a Cristiane Correia, ao André Macan, Ana Paula Toppel, ao Toniel Nascimento, ao Rafael Pires, Roberto Arashiro e a todos os participantes das nossas tribos de empreendedores. Se você não conhece, visite resumocast.com.br/tribos. E as minhas felicitações vão para os Tribers da Tribo 4 de 2018 sobre o livro A Única Coisa. Eles foram os campeões no último sábado da primeira competição Intertribos, onde 3 grupos de empreendedores apresentaram um livro diferente e foram julgados por um painel de especialistas. E os grandes campeões foram Maurício Beltrán, Maria Joana Tenório, Vera Augusto, o Vitor Pinheiro, Josenilton Mota e José William. Parabéns à tribo campeã, e se você quiser conhecer mais sobre o Resumo Cast Tribos, então visite resumocast.com.br/tribos. Grande abraço e até semana que vem. Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.